Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao PROFEPT. Primeira questão. Com base na concepção de ideologização da tecnologia em Álvaro Vieira Pinto, no artigo Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, de Gilder Marx Silva, analise as proposições a seguir. Consiste em tratar a técnica como um ser autônomo, desvinculado da ação humana e dotado de valor moral próprio. Verdadeiro, né, pessoal? Para Vieira Pinto, essa ideologização da tecnologia, ela envolve justamente, né, essa entificação da técnica. Ou seja, pessoal, o tratamento como se fosse um ser autônomo, né, um ser separado da ação humana, alguém capaz de agir por si próprio e até mesmo de carregar os próprios valores. Então, essa autonomização, ela esconde o fato de que toda técnica é produto histórico da praxis humana e serve a interesses sociais que são determinados, tá bom? Então está verdadeira. 2. A ideologização da técnica transforma o adjetivo técnico em substantivo, atribuindo-lhe existência independente. Verdadeiro também. Vieira critica bastante esse processo pelo qual o termo, essa palavrinha técnico, né, o adjetivo técnico, ele é transformado em um substantivo abstrato, passando a existir como sendo uma espécie de entidade, né? Então, essa substantivação, né, do adjetivo para um substantivo abstrato é o núcleo central dessa ideologização da técnica. Por quê? Porque rompe o vínculo originário entre técnica e o ato humano que é produtivo, tá bom? 3. A ideologização é sempre benéfica, pois permite que a tecnologia seja moralmente valorizada. Falso, né, pessoal? A ideologização ela não é benéfica, pelo contrário, ela é criticada por Vieira justamente porque ela atribui um valor moral à tecnologia. Isso é um equívoco teórico e político. A moralidade ela só pode ser atribuída aos sujeitos humanos, né, às relações sociais, e não à técnica em si. A moralização da tecnologia ela serve, na verdade, para legitimar os interesses econômicos e políticos que são dominantes, tá bom? 4. O tecnocentrismo é uma forma de ideologização que absolutiza a dimensão produtiva, poiesis, da vida humana. Verdadeiro, né, pessoal? Esse tecnocentrismo ele é apresentado como uma forma específica de ideologização da tecnologia. É caracterizada por essa absolutização da poiesis, né, que é justamente a dimensão produtiva do fazer humano. Isso em lugar da praxis, né, a ação ética, a ação política, né, e também da teoria, que é essa reflexão crítica. Então, a absolutização, ela reduz a complexidade da vida social a uma mera lógica técnica e produtiva, tá bom? Então, pessoal, nós temos como proposições corretas a 1, 2 e 4. Segunda questão. Na perspectiva de Maria Ciavata, no artigo A Historicidade das Reformas da Educação Profissional, analise as afirmativas que seguem, assinalando-as com V, verdadeiro, ou F, falso. Então vamos lá. Sustenta que a educação profissional tem sido utilizada como estratégia de hegemonia política da educação, articulada a um processo histórico de reformas com descontinuidades. Verdadeiro, né, pessoal? Aqui, a gente tem aqui uma tese que é central desse artigo, né? A Ciavata, ela afirma de forma bem clara que as reformas da educação profissional, que são marcadas por descontinuidades históricas, né, essas reformas elas contribuem para que ela seja utilizada como uma estratégia de hegemonia política, especialmente no interior de uma sociedade capitalista dependente, tá bom? Portanto, está verdadeira. Caracteriza a hegemonia política da educação como uma orientação consensual entre agentes educacionais, prescindindo de mecanismos de correção normativa institucional. Falso, né? Ela trabalha com a concepção gramsciana de hegemonia. Nessa concepção, há sempre articulação entre consenso e coerção, né? Então, a hegemonia ela não prescinde de mecanismos normativos, legais, institucionais. Muito pelo contrário, ela se sustenta também por eles. Explicita
que a hegemonia produz consenso entre trabalhadores de que não há alternativas no interior da sociabilidade vigente, verdadeira. Né? Srihavata, ela mostra que a hegemonia ela atua convencendo os trabalhadores de que não existe outro sistema possível. Né? Então isso acaba naturalizando a formação profissional e abreviando, né, essa formação como a única alternativa viável dentro das condições materiais que foram dadas, tá bom? Descreve a hegemonia da educação profissional como uma mediação neutra, voltada à mobilidade social, independentemente de determinações de classe. Falso, né? Ela rejeita qualquer tipo de leitura neutra ou meritocrática, né, da educação profissional. Então, ela enfatiza que essa modalidade educacional ela está profundamente atravessada por determinações de classe, funcionando muitas vezes como um mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. Continuando, vincula a hegemonia às exigências disciplinares da ordem produtiva, pontualidade, submissão, técnica moral, contenção corporal, que a escola assume. Verdadeiro, né, pessoal? Na perspectiva de Srihavata, né, em diálogo justamente com a tradição marxista e gramsciana, a escola moderna ela não pode ser entendida como instituição neutra ou puramente técnica. Ela participa ativamente da produção, da reprodução das classes sociais, né? Inclusive daquilo que Gramsci denomina hegemonia, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como sequência correta V, F, V, F, V. Próxima questão. Segundo o artigo IEFS, uma expressão particular das experiências políticas da classe trabalhadora brasileira no século XX, de João Cichaszewski e Clóvis Castro, o conceito de praxis em Sánchez Vázquez é central para compreender a formação histórica dos IEFs. Por quê? Opção correta, pessoal? Aponta que o resultado histórico, como a criação dos IEFs, emerge de múltiplas praxis intencionais individuais que se integram em um produto coletivo não intencional, né? Veja, no artigo aqui, a noção de praxis em Vázquez ocupa um lugar teórico muito importante para a gente compreender a gênese histórica dos IEFs. Os autores eles recorrem diretamente a Vázquez para sustentar que o processo histórico ele não é o resultado de um plano único, de um plano centralizado ou plenamente consciente, mas sim da articulação contraditória de múltiplas praxis intencionais, praxis individuais, coletivas, né, que, ao se integrarem, produzem um resultado histórico que não foi intencional. Então, os IEFs eles não são entendidos como simples criação técnica do Estado. São entendidos como produto indireto das lutas, das experiências organizativas, das disputas políticas da classe trabalhadora brasileira, especialmente a partir dos anos 70. Essa concepção permite compreender os IEFs como uma mediação histórica concreta, marcada por contradições, por avanços, por limites, né? Algo que está inscrito no interior da institucionalidade burguesa, mas enraizada nas experiências políticas que foram acumuladas pelos trabalhadores, ok? Nós temos outras alternativas, né? Define praxis como importante na aplicação de teorias educacionais formuladas pelo Estado para a formação de profissionais destinados ao mercado de trabalho. Incorreto, né? Essa formulação ela acaba reduzindo a praxis a uma execução instrumental de políticas estatais. Isso contraria, né, aquilo que Sánchez Vázquez traz. Para ele, a praxis ela é uma atividade humana consciente e objetiva, não uma mera aplicação técnica de teorias prontas, tá bom? Entende a praxis como somatório de ações individuais que, por sua intencionalidade comum, produzem resultados previstos nas ações governamentais. Também está incorreto, que nós temos dois equívocos. O primeiro, tratar a praxis como uma simples soma mecânica de ações, né? E o segundo, supor que os resultados históricos sejam plenamente previstos e controlados, né? O texto ele enfatiza justamente o contrário, né? O caráter não intencional do resultado coletivo. Refuta a ideia de que o processo histórico seja produto das ações humanas e o associa ao desenvolvimento e fortalecimento do aparelho ideológico do Estado. Falso.
essa alternativa ela está negando o princípio central da filosofia da praxis, né? Vasquez afirma justamente que a história ela é o produto da ação humana, ainda que os seus resultados escapem às intenções originais dos sujeitos, tá bom? Próxima questão. Com base nas análises de Marise Ramos em História e Política da Educação Profissional sobre a história da educação profissional, analise as alternativas abaixo, assinalando-as com V ou F. Então, vamos lá. A criação das escolas de aprendizes artífices, 1909, representou uma política pública universal de acesso à educação técnica. Falso, pessoal. As escolas de aprendizes artífices, né, criadas pelo decreto de Nilo Peçanha, lá em 1909, tinham caráter assistencialista e eram destinadas aos pobres e humildes, não configurando essa política universal de acesso à educação técnica. Porque tratava-se aqui, pessoal, de uma ação focalizada, né, voltada para esse controle social, para a ocupação de jovens das camadas populares. A dualidade educacional expressa a separação histórica entre uma educação das elites e uma voltada às classes trabalhadoras verdadeiras, né? Ramos demonstra que a história da educação brasileira ela é marcada por uma dualidade estrutural. Então, nessa dualidade, o ensino propedêutico e acadêmico é destinado às elites, enquanto que a educação profissional ela assume essa função de formar a força de trabalho para as classes trabalhadoras. A Constituição de 1937 e a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 1942, reforçaram a dualidade ao separar o ensino propedêutico do ensino profissional verdadeiro, né? A Constituição de 37 e as leis orgânicas lá do Estado Novo, né, especialmente aquelas de 1942, institucionalizaram sistemas paralelos, né, mantendo o ensino secundário propedêutico, né, de caráter elitista, separado do ensino profissional. Então, houve uma organicidade interna em cada ramo, mas sem integração entre eles, reforçando justamente a dualidade educacional. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 rompeu com a dualidade educacional ao integrar de forma plena o ensino técnico ao propedêutico. Falso. A LDB de 61 ela avançou ao estabelecer a equivalência formal entre o ensino técnico e o secundário, permitindo esse acesso ao ensino superior, mas não rompeu plenamente com a dualidade estrutural, né? A integração ela foi jurídica e parcial, sem superar as determinações históricas e sociais que mantêm a separação entre formação geral e formação profissional, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como sequência F, V, V, F. Próxima questão. Retirada do contexto da teoria do conhecimento, a interdisciplinaridade conduz a fórmulas mágicas destinadas a compor o conhecimento fragmentado. Sendo destacada do interior do materialismo dialético, a interdisciplinaridade perde seu poder revelador. Portanto, é relevante enfatizar que a metodologia interdisciplinar não pode ser separada do conjunto da moderna teoria do conhecimento marxista. Com base no trecho retirado do artigo Interdisciplinaridade e Análise da Produção Científica, apontamentos a partir da concepção materialista e dialética da história, de Elza Peixoto, analise as proposições. 1. Para Freitas, a interdisciplinaridade é inócua, se deslocada do materialismo dialético, pois perde sua função de revelar as contradições do real. Verdadeiro, né, pessoal? O texto afirma explicitamente que, quando retirada do materialismo dialético, né, a interdisciplinaridade ela perde o seu poder revelador, né? Ela se transforma em fórmulas artificiais que não alcançam a essência dos fenômenos, né? Então, a sua função crítica ela depende da apreensão das contradições históricas e sociais. 2. A interdisciplinaridade ela pode ser aplicada universalmente como técnica neutra de integração de saberes falsos, né? Aqui é uma concepção criticada no texto, né? Peixoto, se apoiando aqui em Freitas, né, rejeita
a ideia de interdisciplinaridade como sendo uma técnica neutra universal, né, desvinculada dos pressupostos epistemológicos, né, e também desvinculada das determinações históricas. Então, está falso. 3. O materialismo dialético é apresentado como fundamento epistemológico que restitui à interdisciplinaridade seu caráter crítico verdadeiro. Né? A autora ela defende que apenas a concepção materialista e dialética da história permite que a interdisciplinaridade vá além da justa posição de disciplinas, possibilitando essa análise das múltiplas determinações do real e a reconstrução da totalidade concreta. 4. O texto critica a visão positivista, segundo a qual a interdisciplinaridade poderia recompor a totalidade apenas pela soma das partes verdadeira. O positivismo ele é criticado justamente, né, porque ele entende a totalidade como uma simples agregação das partes. Né? Então, o texto ele afirma que não se trata de um movimento mecânico das partes para o todo. Se trata aqui de uma apreensão dialética da realidade, algo que é orientado pela essência, pelas contradições históricas, tá bom? 5. A interdisciplinaridade é compreendida como movimento natural das ciências rumo à unificação unificação metodológica. Essa leitura evolucionista, né, naturalizante, ela é rejeitada. Para Peixoto e Freitas, a interdisciplinaridade ela não é um destino natural das ciências, é uma questão histórica e política, né? Algo condicionado pelas relações de produção e pela luta de classes. Então, pessoal, nós temos aqui como corretas apenas 1, 3 e 4. Próxima questão. Newton Duarte, em O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas, caracteriza o relativismo epistemológico e cultural das pedagogias contemporâneas como responsável por determinadas consequências para o currículo escolar. Identifique a alternativa que melhor reflete, segundo o autor, as consequências do relativismo epistemológico e cultural ao currículo escolar. Qual é, pessoal, a alternativa? A fragmentação curricular e perda de referências universais de ensino. Nessa obra, O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas, né, a gente tem que o relativismo ele produz consequências diretas e profundamente problemáticas para o currículo escolar. Newton Duarte argumenta que, ao negar a objetividade e a universalidade do conhecimento, o relativismo ele compromete a possibilidade de definir conteúdos comuns que devam ser ensinados a todos. E o resultado? Bem, o currículo ele acaba se fragmentando. Né? A gente tem a dissolução de referências compartilhadas e até mesmo o esvaziamento desse currículo. O conhecimento escolar ele deixa de ser compreendido como um patrimônio histórico da humanidade e passa a ser substituído por saberes imediatos, saberes cotidianos, né? Saberes culturalmente particularizados, tá bom? Então, o Newton aqui ele é claro quando ele afirma que o relativismo cultural incide diretamente sobre o currículo escolar, acarretando sua fragmentação, podendo levar, no limite, ao seu desaparecimento, uma vez que se torna impossível justificar racionalmente o que ensinar e por que ensinar a todos. Vamos ver aqui as outras alternativas, né? A valorização da universalidade e da objetividade do conhecimento, né? Está falso, né? Essa alternativa, ela traz aqui o oposto do relativismo, né? Para Newton Duarte, o relativismo ele nega a universalidade, nega a objetividade do conhecimento, não valoriza isso, tá bom? A delimitação do conceito de cultura e clareza sobre a sua expressão no pensamento pedagógico contemporâneo, falso, né? Newton ele mostra que ocorre justamente uma imprecisão conceitual extrema sobre o que seja cultura, né? Isso acaba sendo utilizado de forma elástica, né? Reforçando a fragmentação curricular, tá bom?
A relevância do conhecimento científico, teórico e acadêmico em detrimento ao conhecimento tácito, falso. O relativismo, segundo Newton Duarte, promove o movimento inverso, a supervalorização do conhecimento tácito, cotidiano e experimental, né? Isso em lugar do conhecimento científico, teórico e sistematizado. Tá bom, pessoal? Próxima questão. Ao discutir a relação entre o método marxiano e a pesquisa em educação, o autor Tiago Oliveira, em Materialismo Histórico Dialético e a Pesquisa em Educação, Considerações Metodológicas a partir das obras de Marx, sustenta que, qual a opção, pessoal? A pesquisa educacional, ao adotar o método marxiano, deve considerar a educação como fenômeno histórico de classe e inserido nas contradições do modo de produção capitalista, né, pessoal? Veja que no artigo de Tiago, né, o que a gente tem é esse método marxiano como sendo plenamente compatível com a pesquisa educacional, justamente porque ele permite apreender a educação como sendo uma prática social historicamente determinada. Ela é atravessada por relações de classe e pelas contradições do capitalismo. Tiago enfatiza que o materialismo histórico dialético ele não se limita a fornecer categorias abstratas. Ele orienta a construção do objeto, a análise das mediações, trabalho, Estado, né, ideologia, políticas educacionais, né, e também a compreensão da educação no interior da totalidade social. Além disso, a pesquisa marxiana articula teoria e praxis, né, e reconhece o caráter crítico transformador do conhecimento. Isso sem abandonar a objetividade científica, tá bom? Vamos aqui às outras alternativas, né? O método marxiano é incompatível com a pesquisa educacional por seu foco na economia de classe. Falso, né? O texto ele rejeita o economicismo, né? Ele defende a análise da totalidade, né? A estrutura, a superestrutura, né? E nessa totalidade, a educação ela é uma mediação muito importante. O materialismo histórico e dialético fornece categorias teóricas, mas não instrumentos de pesquisa. Falso, né? Oliveira, Tiago mostra que o método marxiano é compatível com as múltiplas técnicas e instrumentos, desde que orientados pela concepção teórico-metodológica, né, pessoal? A pesquisa educacional de base marxiana deve evitar qualquer dimensão prática ou transformadora falsa, né? Mas busca a compreensão das classes inseridas no processo, né? Falso, pessoal. Tiago traz a dimensão prática do método, e nessa dimensão, o conhecimento científico ele dialoga com a transformação social, tá bom? Próxima questão. Antônio Gramsci, em Caderno do Cárcere, caderno 12, afirma que é possível, por enquanto, fixar dois grandes planos superestruturais, o que pode ser chamado de sociedade civil e o de sociedade política ou Estado, que correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade, e a de domínio direto ou comando que se expressa no Estado e no governo jurídico. Com base nesse texto, é correto afirmar que, qual a opção correta, pessoal? A hegemonia se manifesta de forma articulada entre sociedade civil e sociedade política, combinando consenso e coerção na manutenção do domínio de classe. Veja, no trecho citado aqui do caderno 12, né, Gramsci ele traz a distinção entre dois grandes planos da superestrutura. A sociedade civil, né, vinculada à função de hegemonia, né, ou seja, a direção intelectual e moral que é exercida pelo grupo dominante por meio do consenso, e a sociedade política ou Estado, né, que é associada ao domínio direto, ao comando jurídico e ao uso organizado da coerção. Mas essa distinção ela não implica uma separação rígida. Para Gramsci, hegemonia e coerção não atuam de forma isolada, elas se articulam dialeticamente. O Estado, entendido em sentido ampliado, né, ele compreende tanto os aparelhos coercivos, como também os aparelhos privados de hegemonia, como a escola, a igreja, a mídia, os partidos, as associações, né? Nesses aparelhos, o consenso ele é produzido e organizado. Então, pessoal, o domínio de classe ele se sustenta pela combinação entre
direção consentida e força, e não apenas pela repressão direta, tá bom? Analisando as alternativas aqui, a gente tem: o Estado é um elemento autônomo da superestrutura, responsável apenas pela coerção física sem vínculo com o consenso falso, né? É uma leitura muito reducionista, né? Para Gramsci, o Estado ele participa também da produção do consenso e não se limita à coerção. A hegemonia é exercida exclusivamente no âmbito da sociedade civil, enquanto o Estado atua de forma puramente administrativa, falso. Embora a hegemonia ela se realize prioritariamente e não exclusivamente, né, na sociedade civil, o Estado ele não é neutro, né, e nem meramente administrativo. Ele integra o bloco histórico, ele atua na organização do consenso e da coerção. A distinção entre sociedade civil e sociedade política é meramente descritiva, não apresentando implicações no exercício do poder. Falso também. Essa distinção ela tem grandes implicações teórico-políticas, porque permite compreender os mecanismos concretos do poder, mecanismos da dominação, da luta pela hegemonia. Tá bom, pessoal? Próxima questão. Em sua análise sobre os saberes tecnológicos à luz da teoria da atividade, Lucília Machado argumenta que o conhecimento técnico não pode ser compreendido como um mero conjunto de procedimentos operacionais, mas como resultado de processos históricos e sociais mediados pela atividade humana. Nessa perspectiva, os processos pedagógicos devem possibilitar que os estudantes compreendam a tecnologia como construção coletiva, promovendo a articulação entre a ação prática, reflexão crítica e a apropriação consciente dos meios de produção do conhecimento. Nesse contexto, qual prática docente é coerente com os princípios defendidos pela autora? Opção correta, pessoal: desenvolver situações de aprendizagem que envolvam a análise das condições históricas e sociais de produção de determinado artefato tecnológico, estimulando os estudantes a reconstruírem de forma colaborativa seus princípios de funcionamento e seus impactos nas formas de trabalho. No artigo, a Lucília ela defende que o conhecimento tecnológico ele não se reduz a procedimentos operacionais e nem pode ser ensinado como um simples treinamento técnico. Baseada aqui na teoria da atividade, né, especialmente em Leontiev, e na concepção de tecnologia como ciência das atividades humanas, ela afirma que os saberes tecnológicos são historicamente produzidos, são socialmente mediados e incorporam dimensões cognitivas, culturais, simbólicas e políticas. Então, nessa perspectiva, as práticas pedagógicas coerentes, elas devem articular atividade, linguagem, objeto, devem possibilitar a compreensão da tecnologia como sendo uma construção coletiva, integrar ação prática e reflexão crítica, né? E promover a apropriação consciente dos meios de produção do conhecimento e não a sua mera execução, tá bom? Vamos aqui às outras afirmativas. Propor exercícios centrados na reprodução de esquemas operacionais previamente definidos para assegurar que todos executem as mesmas tarefas. Falso, né? Essa prática ela reduz o ensino tecnológico a uma repetição mecânica de operações. Isso reforça a lógica da reificação e do tecnicismo, que são criticadas, né, pela autora, tá bom? Organizar aulas demonstrativas em que o professor apresenta o funcionamento de equipamentos tecnológicos sem que os estudantes intervenham diretamente no processo de experimentação. Está falso também, né, pessoal? A gente tem aqui uma abordagem meramente transmissiva, né, que separa o sujeito e o objeto e impede a compreensão da tecnologia como sendo uma atividade humana mediada. Selecionar conteúdos técnicos exclusivamente com base em sua frequência de uso nas rotinas produtivas mais atuais, priorizando a rapidez do domínio funcional dos procedimentos ensinados. Falso também, né? Essa opção, ela subordina o currículo às demandas imediatas do mercado e esvazia a dimensão formativa, a dimensão histórica e crítica, né, dos saberes tecnológicos. Próxima questão.
O homem passa a ser, em extensão cada vez mais ampla, o criador das condições que o criam. E isso se dá pela capacidade de intervir na natureza. Ação esta que se denomina trabalho. Percebe-se assim que o processo de hominização, cujo termo cultural último é o surgimento da ciência, depende em todo o curso de um outro processo, o da produção social da existência, que o homem conduz mediante a prática do trabalho sobre a realidade física. Com base no trecho acima do texto A Inter-Relação Trabalho, Tecnologia, Ciência e Cultura como base para a formação integral na educação profissional e tecnológica, e na discussão proposta por Domingos Lima Filho, é correto afirmar que o conceito de produção social da existência em Álvaro Vieira Pinto implica, afirmativa correta, pessoal, a ideia de que o ser humano se constitui historicamente como sujeito ao transformar o mundo material e, simultaneamente, a si mesmo, pela mediação social do trabalho. Veja, nós temos aqui um diálogo direto, com a concepção de produção social da existência em Álvaro Vieira Pinto, conforme interpretada e mobilizada aqui por Domingos Lima Filho no campo da educação profissional e tecnológica. Para Vieira Pinto, o ser humano ele não nasce pronto, ele se constitui historicamente por meio da prática social do trabalho, entendida como atividade consciente, mediada socialmente e orientada por finalidades. Ao intervir na natureza para satisfazer as necessidades, o homem ele transforma o mundo material e, ao mesmo tempo, ele se transforma. Isso num processo histórico que articula trabalho, técnica, ciência e cultura. É exatamente isso que a alternativa correta está expressando, tá bom? E as outras? Vamos lá. Uma visão tecnicista da realidade, segundo a qual o trabalho humano é apenas uma atividade instrumental de domínio da natureza, falso. Essa formulação ela está reduzindo o trabalho a um mero instrumento técnico. Isso apaga a sua dimensão histórica, social e formativa. Vieira Pinto ele critica justamente esse tipo de visão tecnicista, porque ela separa a técnica, a cultura e o sujeito, tá bom? A compreensão de que o processo de hominização é determinado pela evolução biológica e pelo desenvolvimento técnico autônomo, falso. Aqui aparece a ideia de autonomia da técnica, que é muito criticada por Vieira Pinto. O processo de hominização ele não é explicado apenas pela biologia e nem por um desenvolvimento técnico independente, mas é também pela produção social da existência, que é mediada pelo trabalho. A suposição de que a ciência e a tecnologia possuem um papel independente da cultura e da prática social, expressando o caráter universal da razão humana, falso. Essa alternativa ela defende uma concepção idealista e abstrata de ciência e tecnologia, isso dissociado das condições históricas e sociais. Para Vieira Pinto, ciência e tecnologia são produtos culturais, são inseparáveis da prática social concreta. Tá bom?